Josué capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para Luz e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote. E desce do lado do ocidente aos limites de Jafleti, até o limite de Bet-Horon de baixo, e até Gezer, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o limite dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue. O limite da sua herança para o oriente era Atarote, Adar, até Bet-Horon, de cima. E vai este limite para o ocidente, junto a Micametate, desde o norte, e torna-se este limite para o oriente até Tanate, Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Naraate, e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai este limite para o ocidente ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expulsaram aos cananeus, que habitavam em Gezer, e os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém, sendo-lhes tributários. Josué, capítulo 17. Também coube sorte à tribo de Manassés, portanto, era o primeiro primogênito de José. Moquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os filhos demais, filhos de Manassés, tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque e os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efer e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o limite de Manassés foi desde Azer até Miquimetete, que está defronte de Siquém, e estende-se este limite até a direita, até os moradores de em Tapuã. Tinha Manassés a terra de Tapuã, porém Tapua, junto ao limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este limite ao ribeiro de Caná, e Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o limite de Manassés estava
ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Azer, e pelo oriente em Issacar, porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-seã e os lugares da sua jurisdição, e Bleão e os lugares da sua jurisdição, os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, os habitantes em Dor e os lugares da sua jurisdição, os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributário aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de Josué falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte em um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobre ao bosque, e ali corta para ti um lugar na terra dos fariseus e os refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra no vale, entre os de Bet-seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, e Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, grande força tens, não terás uma sorte apenas. Porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes.